Igreja, paz do Senhor. Deus seja louvado por essa noite, por essa oportunidade. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no texto. E aí eu faço os agradecimentos aqui para não tomarmos muito tempo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 41 e 42. Lucas capítulo 1, versículo 41 e versículo 42. Eu quero aqui render graças ao Senhor por essa noite. Realmente a minha alma está regozijando no Senhor, por estar retornando a essa casa. Deus abençoe todas as irmãs. Deus abençoe a vida do pastor Antônio Larentes. Deus abençoe a vida da irmã Maria, pastora. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer vocês. Deus abençoe toda essa família, a qual adotei em oração. Todos aqui os pastores, as líderes, as dirigentes, as regentes, quem ajudou indireto ou diretamente. Que Deus abençoe a vida de vocês por terem recebido mais uma vez a minha família com tanto amor nesse lugar. Deus abençoe a cantora também. Há uma recompensa de Deus para você realmente, viu? Leva para casa a tua vitória. Revara a súria. Porque Deus diz para você assim: eu sou o teu pai e o teu provedor. Descansa a tua alma, porque colocaste você uma causa na minha mão por esses dias e disseste: eu não tenho condição. Revara a súria. Mas digo para você: eu sou Deus que abre o mar, não vou abrir a porta. Vai. Leva para casa, era para a súria, uma grande provisão da minha parte, assim diz o teu Deus, que te honra nesse revara a súria. Aleluia! Lucas capítulo 1, versículo 41, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz-nos assim: e aconteceu que, ouvindo Isabel a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, com um forte grito, Isabel disse: bendita é você entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Você diz um amém? Amém. Tome o seu assento glorificando a Jesus. Porque o anjo vai dizer para ele: por causa de você não ter crido, por você não ter acreditado na minha palavra, ficarás mudo. Aí a gente olha para o texto e entende que Maria faz a mesma pergunta, mas ela está livre para falar. Se eles perguntaram a mesma coisa, por que que um fica mudo e a outra tem boca para falar? Sabe o que eu começo a entender dentro dessa primeira similaridade, que nada mais é aqui? O Senhor nos ensinando algo nessa noite. O que é, Carolina? A condição de Maria, quando ela diz assim: o que é que vai acontecer? Ou como é que pode acontecer? Ela vai acrescentar dizendo: pois eu ainda não conheço nenhum homem, como serei mãe? Agora, quando Zacarias faz essa pergunta, ele vai dizer o seguinte: eu sou velha, minha esposa também. Nós estamos falando sobre dois estados aqui. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Nós estamos falando sobre a descrença de Zacarias e a condição de Maria. Quando eu vejo Zacarias ficando mudo por ter perguntado a mesma coisa que Maria perguntou, não é porque Deus está favorecendo uma mulher dentro do mesmo texto, com o mesmo mensageiro, com a mesma mensagem sobre o nascimento de alguém que mudaria o rumo das coisas. É porque eu vejo que Maria continua falando porque aquilo se tratava de uma condição dela. Agora Zacarias fica mudo porque aquilo se tratava da descrença dele. Qual é a parte que eu me encaixo nessa palavra, Carolina? Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui. O que está predestinado para acontecer na tua vida vai acontecer. E não é a tua condição que vai diminuir ou vai tentar usufruir, tentar atrapalhar, tentar embaraçar o que já está pronto, que Deus vai te dar. Então nós não estamos falando aqui sobre a tua condição que atrapalha, mas sobre a tua descrença que impede. Então o Senhor não está olhando para a tua condição agora, no teu atual momento, falando: é isso que está impedindo que aconteça, não.
O Senhor sabe o teu nível de força, o teu nível de fé, o teu nível de coragem. O Senhor sabe os teus níveis aqui nessa noite. O Senhor sabe como você chegou no congresso. O Senhor sabe o propósito que você fez para estar aqui. Então Ele conhece perfeitamente bem a tua condição, se é muito ou se é pouco. Só que o Senhor está dizendo, a única coisa que pode impedir não é o teu condicionamento, mas a tua descrença. Porque você pode estar vivendo o pior dia da tua vida, mas se você crê na minha palavra, eu faço. Se você crê na minha palavra, eu realizo. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: acredita no que Ele te fala. Quem veio adorar, Here para Súria. Você percebe que os dois eles falam a mesma coisa, só que a descrença de um atrapalha, fica mudo, e a condição da outra, mais cheia de fé, deixa ela livre para falar. Aí Zacarias, lá no versículo 24 aqui do capítulo 1, ele sai completamente mudo do templo, fazendo sinais para as pessoas. Aí quando a gente vai ver o versículo 38 aqui, olha Maria. O anjo terminou de falar com ela, o anjo entregou a anunciação, falou quem seria Jesus, falou o que Jesus faria, falou todos os detalhes, falou que o Espírito desceria sobre ela, falou tudo. Após a anunciação, Maria vai dizer: eis aqui a serva do Senhor. Enquanto um lá atrás, 6 meses atrás, Erebarassúria, está fazendo sinal na porta do templo, porque ficou mudo pela descrença de uma palavra profética do anjo. A outra 6 meses lá na frente está dizendo: aqui está a serva, cumpra. Porque minha irmã, quando a possibilidade ela chega no teu impossível, você tem que agarrar com toda a força que você tem. Não é apenas a descrença de Zacarias, mas é a vontade de agarrar uma palavra que mudaria a vida dele. É a falta de vontade de acreditar em uma palavra que faria o impossível se tornar possível. Aí você percebe que o cenário aqui é impossível para os dois. Para Zacarias é impossível porque ele é um senhor de idade avançada e a esposa, além de ser uma senhora, é estéril. Para Maria é impossível porque nem casada é, está na lei do contrato ainda. Nem contrato havia feito com José, estava prometido em noivado. Então você percebe que tanto para um como para outro era impossível. Só que quando eu percebo Maria dizendo: aqui está a serva, ela está dizendo: é impossível sim, mas já que o Espírito vai fazer, eu estou aqui, cumpra. Erecandere para Súria. Diga para a pessoa que está aí do teu lado, prega comigo, fala para ele, fala para ela assim: quando o impossível mostrar para você uma possibilidade, agarra. Zacarias, o anjo não quer saber se você é velho ou se a tua esposa é estéril. O anjo não quer saber se você está disponível ou não. O anjo está trazendo uma resposta do tipo assim: pega o possível dentro do teu impossível, porque a ordem foi dada por Deus. Bata no teu peito e diga: eu recebo a palavra profética que vai mudar a minha vida nessa noite. Quem vem adorar, quem vem adorar, quem vem adorar. Quando as possibilidades elas forem enviadas por Deus dentro do teu impossível, minha irmã, agarra. Para de colocar desculpa. Para de colocar descrença na frente. Ah, mas é isso, mas é aquilo outro. O Senhor está dizendo: eu não erro quando eu mando o anjo entregar a resposta. Zacarias, não é um erro. Não vem me falar sobre as dificuldades que vocês têm. Se eu estou falando que a tua mulher vai gerar João Batista, é porque a tua mulher vai gerar João Batista. Independente de ser estéril, independente de ser avançada de idade, quando a palavra chega, ela chega sem erro. Pode agarrar sem medo, porque vai acontecer do jeito que Deus falou. Aleluia. Eis aqui a serva, ó ela, cumpra em mim
O versículo 38 dizendo, cumpra em mim. Ela está dizendo, a serva do Senhor está aqui, cumpra em mim. Sabe por que ela está dizendo, cumpra em mim? Porque dentro de uma visão humana, Maria tinha tudo para ser mãe de Jesus. Era uma moça nova, tinha uma boa saúde, tinha vigor, tinha útero, tinha todos os condicionamentos para que uma mulher fosse mãe. Só que você percebe que dentro do texto aqui de Lucas capítulo 1, em nenhum momento o anjo pergunta para ela, você quer? Você quer, Maria, ser mãe de Jesus? Em nenhum momento do texto você vê esse confronto. Só que lá no final da anunciação, ela se coloca numa condição do tipo assim, ele falou tudo. E se a mensagem veio para mim, eu como serva estou aqui, se é obra do Espírito, eu como serva do Senhor estou aqui, então deixa eu dizer aqui, se eu já tenho tudo para ser mãe do Salvador, a única coisa que está faltando nessa nossa conversa, mesmo que você não tenha perguntado para mim, é eu falar se eu quero ou não. Então eu vou falar aqui, cumpra em mim. Eu vim dizer para você aqui, minha irmã, que está aqui, que me ouve, onde você está nesse momento, que você já tem tudo o que é preciso para que se desenvolva em você o que Ele projetou, o que Ele determinou, o que Ele quer realizar. Você já tem tudo o que é preciso e necessário para que você viva uma história de poder nas mãos dEle. A única coisa que está faltando é você falar se você quer ou não. Só que eu quero acreditar que depois dessa noite de sábado, muita gente vai sair decidida desse lugar. Decidida a viver literalmente uma vida pela dependência de Deus. É bater no peito e falar, se é obra do Espírito, eu estou agarrando a possibilidade dentro do meu impossível. Cumpra em mim, eu já tenho tudo o que é preciso para que eu faça. Eu já tenho tudo o que é preciso para que eu viva. Eu já tenho tudo o que é preciso para que eu exerça. A única coisa que está faltando aqui é eu falar se eu quero. Então eu vou falar, cumpra em mim. Bata no teu peito e diga, cumpra em mim. Cumpra em mim a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim. Você percebe que parece que só estava faltando isso na conversa. Porque logo após ela ter dito, o texto vai dizer assim, o anjo se apartou. Pronto. Ela já falou que aceitava, ela já falou que queria, agora o anjo que entregou a mensagem, vai. Só que interessante falar para você aqui também, que quando a gente vê o versículo 39 aqui do capítulo 1, a gente vai ver uma euforia muito grande de Maria. Porque o texto vai dizer que de maneira muito apressada, ela se apronta para ir para as regiões da montanha. Aí a gente já para pensar o seguinte, mas por que tanta pressa? Que tanta pressa é essa de Maria? Sabe qual é a pressa, minha irmã? É que no meio da anunciação que o anjo havia acabado de entregar para ela, sobre quem ela geraria pelo Espírito, o anjo vai dizer o seguinte, e a tua parenta Isabel, que era estéril, já está no 6º mês de gestação, porque para Deus não há nada impossível. Sabe como eu entendo a pressa de Maria no versículo 39? Sabe por que eu entendo que ela está com tanta pressa para ir para as regiões da montanha? Porque aquilo que o anjo havia acabado de falar para ela sobre a prima, não causa nenhum sentimento contrário, a não ser estímulo. Então eu vou falar aqui para você de uma maneira bem clara e específica. Maria foi estimulada pela promessa da sua parenta. Quando eu olho para a pessoa que está do meu lado, e eu percebo o que Deus tem na vida dela, o que faz através da vida dela, a promessa que ela carrega, a única coisa que eu tenho que sentir a respeito daquilo é estímulo em crer. Porque no meio de uma anunciação poderosa que Gabriel está entregando para Maria,
sobre o Salvador da humanidade, a qual ele vai dizer: o trono de Davi será entregue para ele para sempre, e reinará sobre todos os remanescentes de Jacó. Para no meio de uma anunciação tão poderosa como essa, o anjo parar para falar sobre a promessa de outra pessoa, só tem um motivo. Que motivo? Maria, você ainda é nova. Maria, nem casada você é ainda. Então deixa eu usar a promessa que está acontecendo de uma senhora que já é casada, já está avançada em dias, era estéril, está no 6º mês, porque não existe impossível para Deus. Deixa eu usar a promessa dela para causar estímulo de fé em você. Se ele fez na vida de Isabel, por que não pode fazer na tua? Se fez na vida de Isabel, Anderebara Súria, por que é que não pode fazer na tua? Não sei, né? Não sabe nada. O recado eu já dei. Para ele não tem nada impossível. Diga para a pessoa do teu lado: para ele não tem nada impossível. Carolina, então é por isso que Maria está com pressa, sim. Maria está com pressa porque está estimulada pela promessa de outra. Eu vou contar uma coisa aqui para você. Eu cresci no meio das irmãs do círculo de oração. Quando eu era criança, minha mãe me levava para os trabalhos à tarde de oração, para as visitas nos lares, consagração pela manhã. Antes tinha aquelas entradas, né, que as irmãs faziam na igreja, com flâmula, bandeira, e lá estava eu carregando a Bíblia, uniforme igual das irmãs, era aquela coisa. E a gente que tem esse privilégio de crescer dentro da casa do Senhor, a gente percebe que algumas coisas elas vão mudando. E uma das coisas que eu percebo que infelizmente elas mudam, é que hoje em dia raramente alguém pede oportunidade num culto para contar um testemunho. Antigamente era aquele bilhetinho ali, ó, que ficava na mão do obreiro, a pessoa vinha pela lateral da igreja, ia colocando na mão do obreiro: dá para o pastor, quero uma oportunidade. Era 1, era 2, era 3, quero contar uma bênção, quero contar uma vitória, quero contar um testemunho. E às vezes fazia até culto, né, o culto do testemunho, para só falar de bênção, só falar de vitória, só falar de milagre. Só que hoje em dia, raramente alguém pede uma oportunidade para contar uma bênção. E esses dias eu fiquei pensando, né, eu falei assim: meu Deus, mas o Senhor é o mesmo, não mudou. Às vezes a gente para conversar com uma pessoa, a pessoa vai lá e fala: Deus fez, Deus curou, Deus trabalhou. E eu parei para pensar e falei assim: por que tanta dificuldade de contar bênção no culto? Por que quase ninguém pede oportunidade para falar sobre bênção no culto? Aí o Senhor me trouxe à memória esse trecho dessa mensagem. Que Maria estava estimulada em ver, não para crer, do tipo assim: impossível, né? Deixa eu ir lá. Mas para ver e se alegrar, porque a outra conseguiu o que esperou uma vida inteira. Então o grande problema de se compartilhar felicidade e bênção hoje, é que nem todo mundo vai ficar feliz com aquilo que você fala. Nem todo mundo vai ficar satisfeito com as bênçãos que você expõe. E aí muita gente vai fechando a boca, se calando para não compartilhar. Só que há poder no sangue de Jesus Cristo. Porque Jesus ainda cura, liberta, batiza, restaura. Jesus ainda abre porta de emprego. Jesus ainda manda a cesta básica na porta para quem está orando lá, às 3 horas da tarde, pedindo pela comida, porque o filho está chorando de fome. Jesus ainda é o mesmo. Não há mais tempo de se calar, é tempo de cantar e falar sobre as bênçãos. Carolina, mas como isso vai voltar para os nossos dias? Sabe como isso vai voltar para os nossos dias? Quando eu, estou dando exemplo, quando eu olhar para a promessa da Vitória e falar assim: nossa, Vitória, eu estou tão feliz porque você conseguiu isso, e o meu coração condizer com o que a minha boca fala.
Porque, paralelo a isso, dentro da Bíblia, tá? Um dos motivos que fez Davi se afastar de Saul é porque o texto vai dizer que o próprio Davi disse: ele diz que me ama como filho, mas vive me perseguindo para a morte. Aí a boca de Saul fala: te amo como meu filho. Só que a mão tem uma espada falando: a qualquer vacilo teu eu te pego por aí. É tempos que a gente vive onde a boca fala uma coisa, mas o coração diz outra coisa. Só que há tempo também da gente voltar a entender o amor que a palavra diz, que é longâmino, que é feliz, que é completo. É tempo da gente voltar a entender esse amor, esse fruto do Espírito, e voltar a exercer esse fruto do Espírito, e voltar a se alegrar com a promessa da vida da pessoa que está do meu lado. Minha irmã, você conseguiu a tua casa própria e eu estou no aluguel. Glória a Deus pela tua vida, minha irmã. Minha irmã, eu estou tanto tempo buscando por um trabalho, e você conseguiu uma porta de emprego. Glória a Deus pela tua vida. Maria está com pressa porque está estimulada pela promessa da prima, porque está feliz pelo que a outra conseguiu, porque está feliz e ela precisa ver que o que Isabel esperou uma vida inteira, agora ela estava vivendo há 6 meses. Lá está Maria se aprontando. Aí o texto vai dizer, versículo 40: e chegando na casa de Zacarias, saudou Isabel. Diga comigo assim: e chegando na casa de Zacarias. Eu estou falando para você desde o início aqui, que Zacarias está mudo, não fala. Então, colocando aqui, nós temos um sacerdote que está mudo há 6 meses, só faz sinais. Zacarias estava mudo há 6 meses. Aí você percebe a imersão de Lucas dentro dessa história, porque ele vai dizer assim: e ela chegando na casa de Zacarias, o sacerdote mudo, saudou quem? Quem? Vou te explicar o porquê que ela sauda Isabel. Dentro de casa, 6 meses, Isabel não tem uma voz profética que vinha do marido, porque ele está mudo. Aí o versículo 22 aqui do capítulo 1 vai dizer que já fazia 5 para 6 meses que Isabel não saía da sua casa. Oh, meu Deus! Então preste atenção, ela não tem a voz das pessoas de fora, porque ela não sai. E ela não tem uma voz profética dentro. Então, tanto dentro como fora, ela está vivendo um silêncio. Aí eu começo a entender a imersão de Lucas dentro dessa história. Porque ele vai dizer assim: e chegando Maria na casa de Zacarias, o silêncio, saudou Isabel. Isabel por quê? Sendo mulher, entende perfeitamente bem a sensibilidade que uma mulher tinha. E você, mulher, vai entender o que eu estou dizendo. Mulher é muito mais sensível e perspicaz às coisas. Percebe muito rápido, entende muito rápido. E é uma sensibilidade completamente extrema. Isso aqui é dom de Deus. E louvado seja Ele por isso. Então eu estou falando agora de Isabel mãe, tá? Que era estéril e já é uma senhora e de repente se encontra no 6º mês de gestação. É uma mulher que, falando numa linguagem de mulher, está com medo. Está com medo do filho não vingar, está com medo de repente perder a criança, está com medo porque já é avançada de idade, está com medo porque sabe dos riscos que corre na gravidez, está com medo. E pensa numa coisa que mulher gosta, é que quando ela precisa de informação, ela vai atrás. Ainda mais uma mulher de Deus. Porque quando ela entende que ninguém pode dar resposta para ela, ela vai buscar a resposta de Deus. Ela vai buscar de alguém um conselho, ela vai buscar de uma amiga que é espiritual também uma palavra de ânimo. Aí você entende, mulher, você entende agora a posição de Isabel agora. Ela não tem uma voz profética dentro da casa, porque o sacerdote está mudo, e ela não tem uma voz familiar de alguma amiga, de alguma conhecida do lado de fora, porque ela não sai. Então ela prende a vida dela dentro dos medos e não tem com quem compartilhar.
Ela não tem para quem pedir uma ajuda, ela não tem para quem pedir uma palavra de confirmação, ela não tem para quem pedir uma palavra de ânimo do tipo, fala alguma coisa para mim para que eu creia que isso vai dar certo. Ela não tem essa motivação, porque ela está vivendo um silêncio. Aí eu começo a entender o porquê que Lucas vai dizer que Maria chegou na casa de Zacarias e não saudou ele, mas saudou Isaac, porque Maria chega já carregando o que o Espírito disse para ela. Dessa vez eu não vim sozinha, dessa vez eu vim com Jesus. Então deixa eu entrar nesse teu silêncio aqui, Isabel, já que não tem palavra profética dentro, e não tem palavra nenhuma de fora, deixa eu chegar aqui saudando você. Existiam 3 tipos de saudação, e quem está comigo dá um glória a Deus. Quando o hebreu encontrava o outro, ou ele se ajoelhava, se curvava, ou ele beijava a mão da pessoa, ou ele simplesmente liberava uma palavra de paz. Shalom. É esse termo que Jesus vai usar lá na frente, quando os discípulos estavam fechados, com as portas cerradas dentro do cenáculo, com medo da perseguição, após Jesus ter sido morto. E Jesus, de repente, a portas fechadas, vai se apresentar no meio deles e vai dizer, paz seja convosco. Sabe por que eu entendo que a saudação de Maria é diferente? Sabe por que eu entendo que Maria não chega se curvando, Maria não chega beijando? Porque no verso seguinte vai dizer que ouvindo a saudação de Maria, ouvindo, eu disse só quem está aqui comigo, eu disse ouvindo a saudação de Maria, João pula. Então Maria não está beijando Isabel, Maria não está cumprimentando, se curvando para a prima. Maria chegou com Jesus e com uma palavra profética dentro da boca dela. É ela chegando dentro do silêncio da prima e falando, chega de silêncio, eu estou trazendo a palavra de paz, paz. Chega de silêncio, eu estou trazendo uma palavra de paz. 6 meses de silêncio está sendo quebrado agora, eu estou trazendo uma palavra de paz. Paz, 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 Isabel, paz. Paz. É por isso que ela chega não saudando Zacarias, mas saudou Isabel. Por quê? Por causa do silêncio. Se você tem liberdade para isso, eu sei que sim. Diga para essa irmã do teu lado hoje. Essa irmã e esse irmão fala assim, hoje, esse silêncio é quebrado. Deus me usa para te dizer, vai dar certo. Já deu certo. Quem acredita, pode levantar a mão e adorar. Quem acredita. Oh glória, oh glória, oh glória. Essa irmã que está aí do teu lado está vivendo uma fase de um silêncio tão tremendo e você nem sabe o que acabou de liberar sobre a vida dela. Ei, vai, esse irmão aí do teu lado faz tanto tempo que está precisando de uma palavra e você nem sabe o que acabou de liberar para ele. É resposta de oração. Já deu certo. Já deu certo. Paz, Isabel, paz, paz. Ó Maria, paz. A Isabel ouvindo a saudação, João que está no ventre, ele pula. Quem é mãe aqui vai entender o que eu estou falando. Eu vi isso nas 2 gestações da minha irmã. Quando a criança para de mexer, a mãe toda preocupada, e isso aqui é uma conexão tão forte, que a mãe vai lá, coloca a mão na barriga e a criança responde. Às vezes os meus sobrinhos paravam de mexer, minha irmã ia lá, colocava a mão na barriga, eles se mexiam, ela está tudo bem aqui. Então isso aqui é uma conexão, não estou falando de mulher apenas, mas de mãe. E vamos trazer aqui, vamos trazer uma sensibilidade para o texto? Vamos. Eu estou falando para você de uma senhora que está vivendo o sonho da vida dela. O que ela esperou uma vida inteira, ela está vivendo na velhice. Então Isabel, e ela diz isso. Ela diz isso aqui no versículo 23. Ela diz isso aqui, ó, isso aqui só pode ser obra do Senhor. Olha ela falando, isso aqui é dádiva de Deus.
A mulher está feliz com o que está vivendo. Ela é mãe, ela é mulher, é sensível. Só que aí preste atenção. Se eu estou falando para você numa visão aqui de grávida, tá? Você que entende isso aqui, você que já foi mãe. Nessa visão de mulher, de grávida, que já teve filho, que está esperando o filho ainda. Você colocou a mão ali, a tua mão te dá essa conexão. Então a tua mão faz a criança se mexer. Só que você percebe que João aqui não está se mexendo pela mão ou através da mão de Isabel. João Batista está saltando no ventre da mãe por causa da palavra que Maria libera. Então eu vou falar aqui no claro e no curto. O que, Carolina? Existem coisas na nossa vida que elas não voltarão a se movimentar por causa das minhas mãos. Não eu colocando a mão e falando, mexe aí, faz alguma coisa aí. Existem coisas na minha vida que voltarão a se movimentar pela palavra. E eu vim falar para você nessa noite que a palavra vai fazer muita coisa se movimentar ao teu favor. Não, cadê você para adorar? Eu vou liberar porque o ambiente está propício para a palavra profética. E Deus está dizendo que é noite de milagre, então eu vou liberar a base dessa palavra. É para Candaré, vai. O Senhor está dizendo, a palavra nessa noite vai fazer movimentar coisas que estavam paradas na tua vida.